Nada vai apagar da minha memória o que Deus representa para mim. Pode vir o que vier, mas eu continuarei dizendo: o meu Deus é grande e Ele batalha por aqueles que nele confiam. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida da sua vida, Ele está cuidando do nosso país. Como você conta a história de um grande homem? Como falar sobre os seus desafios, suas lutas? Como entregar uma perspectiva real de suas conquistas e falar de uma vida honrada e dedicada? Essa não vai ser uma tarefa fácil. E mais ainda, porque a história que vamos contar é a de um homem que se entregou de corpo e alma ao ministério. Uma grande história precisa ser contada do princípio, em detalhes, porque a sua trajetória contém marcos, acontecimentos, fatos e conselhos que podem e devem ser seguidos. Certa vez, um homem disse: a experiência respalda o projeto. E quando falamos em experiência, me refiro à experiência que traz esperança, de Romanos capítulo 5, versículo 5. A jornada que vamos acompanhar hoje é o projeto de alguém que escolheu viver a sua vida para Cristo e deixar uma marca no mundo. Essa é a história de Elias de Souza Moreira, o fundador da Assembleia de Deus Central de Campos dos Goytacazes. Filha, por que você não brinca com esse seu telefone lá fora? Eu não consigo ouvir a TV. Meu amor, por favor, papai não consegue escutar a TV. Vai brincar com em outro lugar, vai. Pai, eu não sou mais criança. Para de me tratar como uma bebezinha. E eu tô entediada. Me deixa ficar aqui. Meu telefone nem faz tanto barulho assim. Mas eu já disse que tá atrapalhando, minha filha. Hã? Bom, se você não quer ir pra outro lugar, vem assistir comigo, vem. Ai. Tá bom. Mas que filme é esse e quem é essa mulher grávida? É um filme que a Geração Forte fez. É lá da igreja. Consegue adivinhar quem é? Eu não sei. Como assim da igreja? Eu nunca vi essa mulher antes. Essa mulher é a mãe do pastor Elias, hein? Ó, e esse documentário conta a história dele. E precisava de um filme pra contar disso? Todo mundo sabe dessa história. Ah, mas eu acho que não com tantos detalhes novos. Até porque o pastor nunca contou tudo pra ninguém. Eu tenho certeza disso. Vem cá, senta aqui e vamos assistir. Tá bom. Mas acho que eu já devo saber de tudo que tá aí. Eu tenho certeza que não, filha. Bom, vem. Vamos assistir. Vamos descobrir assistindo. Minha mãe se batizou e estava no ventre dela. Então eu creio que meu chamado é coisa de Deus, né? Pastor, o senhor perseguiu isso aí? Aconteceu de forma natural e eu vejo assim, eu acho que o chamado ele se... Meu pai só não pode saber que eu tô aqui. Peraí, ele não podia assistir TV? Nem aqueles programas de igreja de que velho gosta de assistir? Você não consegue citar qualquer exemplo sem me chamar de velho, não é? É sobre TV, são tempos antigos, minha filha. Deixa isso pra lá. Nascido no dia 25 de agosto de 1954, em Itaperuna, eu não posso dizer que o pequeno Elias era um garoto igual aos demais. Afinal, quantas pessoas você conhece que foram batizadas nas águas enquanto ainda estavam na barriga da mãe? Isso é o que a gente pode chamar de um começo memorável. Ele foi ensinado desde muito cedo pelos seus pais, Antônio Criado e Malvina, a ser um homem segundo o coração de Deus, frequentando
a Assembleia de Deus Ministério 1º de Maio de Itaperuna. Desde muito cedo, esse pequeno grande menino foi ensinado também o valor do trabalho, sendo levado muitas vezes a ajudar seu pai em seu ofício de pedreiro, em uma olaria no quilômetro 7, levado por seu irmão mais velho, mesmo sendo o caçula de 4 irmãos. Guiados e ensinados pelo pastor José Antônio de Carvalho, esse menino cresceu debaixo das doutrinas de uma família protestante, sendo batizado nas águas aos seus 11 anos de idade. E ele crescia em sabedoria e graça para com Deus. Após uma mudança para a Igreja Assembleia de Deus Madureira de Itaperuna, Elias, agora com 15 anos de idade e sob os cuidados do pastor João Pacheco, se torna segundo secretário ainda com tão pouca idade. Mas, com um senso de responsabilidade incomum e uma chama que queimava em seu coração, Elias também era conhecido pela busca incessante pelo Senhor. Era visto usando a chave da igreja para entrar no santuário e imergir em horas a fundo de oração e adoração a Deus. Aos 16 anos eu já fui escolhido como segundo secretário da igreja de Madureira, na época era no Ministério Madureira, lá em Itaperuna, né? Então eu trabalhei como segundo secretário da igreja, ajudava bastante. Depois, durante a obra da igreja, eu que fazia o café para os pedreiros na igreja, e meu negócio era a igreja, né? Até hoje meu negócio é a igreja. Mesmo muito jovem, Elias sempre mostrou um coração de servo. Aprendeu muito cedo que somos parte do corpo de Cristo e, como tal, devemos servir a nossa igreja com afinco. Eu era cobrador, eu trabalhava de cobrador numa loja, recebendo de casa em casa. E naquela época, as empresas de gás vendiam gás fiado. Por exemplo, você ligava para lá, traz um botijão de gás aqui em casa. Aí o dono da casa não tinha dinheiro na hora, você assinava a nota, ia para a loja mandava o cobrador receber depois. E eu era um dos cobradores da loja, entendeu? Então eu saía com as notas para cobrar, e 2 horas da tarde eu ia para a igreja na obra. E eu ia lá e fazia o café. Né? O pessoal ria porque eu só sabia fazer 2 litros, que era a medida da minha mãe. A medida da sua mãe. Era 2 litros de água, 2 canecas de açúcar e uma quantidade de pó de café. Só Né? fazer 2 litros. Nessa época, o pastor Edivar era o chefe da obra, ele que administrava a obra. Esse foi o início e o chamado que o Senhor colocou em seu coração para servir aos seus irmãos com alegria. Além disso, o jovem Elias sempre teve ambições muito marcantes e uma grande disciplina no colégio. Estudioso, aos 19 anos, conseguiu uma bolsa para estudar para o pré-vestibular na escola Gay-Lussac, um prestigiado colégio da região, que permitiu a sua evolução e entrada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Elias se tornaria um engenheiro eletricista. Ou assim ele pensava, até ser aprovado no concurso do Banco do Brasil no ano seguinte. A paixão pelo mundo corporativo permitiu que Elias abrisse mão da faculdade para se dedicar à sua carreira. Em 1975, Elias foi convidado para uma festa de 15 anos de uma das netas do irmão Amaro Sardinha, que aconteceria em Niterói. E ele atendeu ao convite, conhecendo assim aquela que seria sua futura esposa e mãe dos seus filhos, Elizabeth da Silva Portugal. Foram 4 anos e alguns meses de relacionamento, até que o casal então oficializa a relação diante de Deus e dos homens no dia 2 de fevereiro de 1980. O quê? Porque eles se casaram só depois de 4 anos, pai? Como assim só? 4 anos parece muito bom. Por exemplo, você. Claro que ainda vai demorar muito tempo pra isso. Mas você não vai se casar rápido, hein? É que eu achei que crente casava só depois de 3 meses. Não, nada disso. Eu não tô pronto pra essa conversa, pelo amor de Deus. Vamos deixar esse assunto pra quando você tiver pelo menos uns 30, 40 anos. Por enquanto, foca na informação importante, por favor, hein? As nossas famílias eram da mesma igreja, então nós fomos apresentados por elas. A Assembleia de Deus de Itaperuna. Eu fiz 15 anos e aí convidei ele para o meu aniversário. Aí ele ficou até hoje. E as nossas famílias é que ajudaram nesse encontro todo. E aproveitaram que eu ia completar 15 anos e aí nós nos encontramos no meu aniversário. Nós nos encontramos
em Itaperuna, mas nós morávamos em Niterói. Então ele passou a frequentar a minha casa em Niterói. Não podia sair sozinha. Era só acompanhado da minha mãe. Senão, não íamos a lugar nenhum. Ele era bastante cavalheiro, porque todos os sábados que ele vinha namorar, ele trazia caixinha de chocolate da Copenhague, perfuminho importado, balinha, cartãozinho com versículo. Nenhum sábado ele aparecia com a mão vazia. Aprenda, menino. Todos os sábados ele levava alguma coisa para me agradar. Isso era sempre. Os 4 anos que eu namorei com ele. Inclusive, quando nós nos casamos, ele comprou uma caixa de bombons da Copenhague para a gente levar na nossa viagem. Como quando eu comecei a namorá-lo, eu tinha 15 anos e eu estudava ainda, não tinha terminado nem o 2º grau, eu precisava avançar mais um pouco nesse aspecto da minha vida, né? Eu era muito jovem e a gente esperou eu fazer 19 anos e a gente decidiu que a gente ia se casar. Eu já namorava há 4 anos. Aí, um dia antes dele se despedir dos meus pais, né? Eu falei com ele: hoje, se você não falar com meu pai, eu vou falar com meu pai. Ele tem alguma coisa para falar com o senhor. E aí, nesse dia, ele falou com meu pai que ia casar e a gente casou daí há 1 ano. Como é que foi o nascimento do André? Foi uma coisa muito boa. É um sentimento, né, assim, maravilhoso. É maravilhoso e preocupante, porque você tem responsabilidade sobre aquela vida, de orientá-lo, de ensiná-lo a ser honesto, a ter um caráter bem formado e no conhecimento, né, do Senhor Jesus, da palavra. Então é isso, é responsabilidade, mas é muito gratificante ter alguém, né, que é parte de você, completando essa questão da sua família, né? Foi muito bom. Ele estava presente quando o André nasceu e Lídia também. Assim, eu não tenho uma impressão de um pai pastor truculento, entendeu? Que colocava em mim o fardo dele estar à frente, dele ocupar diversos cargos de liderança, não só como pastor, mas escola dominical, Unijade, que também a gente ia, entendeu? Eu nunca senti essa pressão. Também por parte da minha mãe também, né? Porque ela sempre esteve ali ponderando essas questões, quando as pessoas tentavam nos colocar, tanto eu quanto meu irmão, nessa posição de pressionados, ela sempre orientava que não é assim. A ordem para quem quer seguir uma carreira ministerial, primeiro você tem que ter o chamado, né? Isso aí é indispensável, não adianta se Deus não tiver o chamado na vida da pessoa. Preparo, né? Seminários, curso de teologia, enfim, simpósios, a pessoa se interessar por isso, né? Envolvimento, ou seja, você tem que, eu costumo dizer que na Assembleia de Deus você tem que ser metido, você tem que se envolver, né? Tem gente que quer, mas fica no acostamento, não se mete, não diz, eu estou aqui, vamos lá, eu quero fazer, né? Então eu acho que essa é a ordem aí para quem quer no ministério. Nosso jovem Elias agora é um homem maduro, pai de família, homem de carreira. Chega a Campos em meados de agosto de 1984 e é abraçado pela Assembleia de Deus Madureira, sob a direção do pastor Natanael Vitorino de Souza, servindo com alegria, honestidade e uma paixão ardente pela obra do Senhor. Até esse momento, Elias tinha sido um membro assíduo dos cultos e vigílias. Essa cidade não seria apenas um marco em sua carreira,
mas também o início de um ministério que só chegará ao final na eternidade. O pastor chegou a Campos em outubro de 1984 e eu nasci em fevereiro. Então eu tinha lindos 8 meses de nascida, né? E desde então eu vejo sempre todos os acontecimentos da minha vida, tá o pastor Elias. Aniversários, aniversário das filhas, meus aniversários, sempre teve a presença do pastor. E desde então, quando ele chegou a Campos, lá na igreja de Madureira ainda, onde era Madureira, ele veio acompanhando o meu crescimento. A primeira vez que eu cantei na igreja, eu tinha 2 anos e 8 meses, bem novinha, e ele estava nesse dia. Veio acompanhando, ele me batizou, pastor Elias me batizou, pastor Elias fez o meu casamento, pastor Elias apresentou ao Senhor Manuela e Alice, minhas filhas, e ainda batizou as 2. Agora só falta o casamento das 2 agora. Então, eu conheci o pastor Elias quando ele chegou aqui em 84. Ele chegou, né? Não era essa igreja, era na igreja que nós saímos na Madureira. E assim, quando ele chegou, né? Tem aquela lembrança dele, né? Junto com a Elizabeth. E foi que nós vimos aquela pessoa chegando magrinha. Como nós falamos, ele chegou como ele é hoje, animado, aquela euforia de sempre. Foi assim que eu conheci o pastor Elias. Um homem com determinação. Ele chegou determinado a fazer alguma coisa e o que ele fez está aí, todo mundo está vendo. A primeira impressão que eu tive dele assim, ele veio com aquela maneira receptiva, né? Chamou a atenção de gente. É uma pessoa diferente, né? E ali a gente passou a observar, né? E aí foi desenvolvendo essa relação de amigo, né? E de meu pastor. E graças a Deus, pela vida, né, dele, nos chamou muita atenção. Pela retidão, pela maneira dele ser. Foi em 84 que ele veio para cá, né? Em 84 eu estava na congregação, perto de casa. Eu tive contato, assim, às vezes, ceia geral, estava todo mundo lá, então eu sempre tenho essa lembrança. Ele, Beth, o André, na primeira fila, do lado direito ao púlpito. Então ele sentava sempre naquela posição. E eu ficava observando, sempre observando ele. Porque chamava atenção, porque além daquele bigode bem caprichado, eu pude estar congregando na sede e ali tive mais contato. Ali a coisa ficou mais perto um do outro e tal. Aí alguma coisa que ele gostava muito, eu também gostava e fomos, então, até chegar aqui no início da central, né? Que ele sempre gostou de certos hinos que eu sempre gostei. E aí formou uma dupla que teve muitas questões bacanas que eu guardo muito no meu coração. Deus só me separou através do pastor, eu sempre digo que não foi nem tarde nem cedo, foi no tempo. Em 1985, eu vim para Campos em 84, eu já estava com 30 anos, 31 anos, né? E na igreja eu participava de tudo, eu dava testemunho e aquela coisa toda. Mas aí quando eu vim para Campos, eu fui separado ao diaconato em 85, fui separado ao presbitério em 86, fui ordenado evangelista em 91, em 95, o pastor, na época, trocou minha credencial para pastor. Então a minha história é essa aí, a gente sempre teve envolvido na igreja. Papai, é aqui que começa a história do bigode? Sério, filha? Que tudo que a gente já ouviu, você só quer saber dessa parte? Ah, pai, parece uma parte tão importante. Eu já ouvi tanto que o bigode dava medo. É que o bigode era cultural da época. Os homens usavam como estilo, sabia? E o pastor não dá medo, você conhece ele. Ah, mas ele deve ser legal hoje porque falta aquele bigode. Vamos parar de falar de bigode? Eu até esqueci onde a gente parou. Parou numa história cabeluda. Chega de gracinha, senhorita. E eu estava ouvindo dos trabalhos que o pastor já fez. Já foi diácono, presbítero, evangelista, pastor. Sabia que ele já foi até radialista? Que nem o Galvão Bueno? Não, tipo aqueles caras que apresentam o programa na TV.
só que na rádio. Não conhece nenhum? Não, mas deve ser porque rádio é coisa de velho, né? Você não tem jeito mesmo, né? Presta atenção no filme, vai. Durante 10 anos, Pastor Elias foi locutor radialista, apresentando o programa... Acho que vocês já sabem o nome. Bem, quando eu cheguei a Campos 84, tinha um amigo aqui, José Carlos Rosa, que era da Assembleia de Deus Madureira, foi onde nós passamos a congregar, e ele me procurou, né, certamente viu em mim, né, que pudesse ajudar, e tinha um programa que estava fora do ar, que o pastor tinha tirado por questão de gasto, a igreja, né, cortou gasto e tal, e que tal se a gente retornasse? Eu falei, olha, vamos conversa com o pastor, vocês são daqui. À época, o pastor Marinho, conversamos, e ele disse, não, pode fazer, só não pode, a igreja só não tem dinheiro. Então, nós saímos catando patrocinadores no comércio, né? Mas era tudo coisa muito simples, o patrocinador dava R$100 cada um, e a gente fazia propaganda. E foi assim que eu acabei ficando aí em torno de 10 anos, né? Passamos por algumas rádios em Campos, e era sempre sábado à tarde. O nome do programa não podia ser diferente. Programa Poder Pentecostal. Né? Então, era um programa. E a gente tinha fã aqui em toda Campos, né? E o melhor é que eu fiquei famoso à época, porque quando eu ia nas congregações, os dirigentes me convidavam, eu chegava lá, tinha gente que ia lá só para me conhecer. Então, eu chegava lá, pastor Elias, eu virei um artista, né? Foi um tempo muito bom, a gente depois... Houve mudanças e aí futuramente também o programa saiu do ar, mas nós ficamos aí em torno de 10 anos nessa batalha aí. A minha esposa me ajudava, né? Ela fazia leitura de aniversariantes e tal, as mulheres que tinham também, à época, Moisés Alípio com a irmã Eliette, que era um casal, hoje eles estão pastoreando lá pelo Espírito Santo, que também ajudavam, né? E periodicamente outras pessoas também ajudavam no programa. Porque eu sou do tempo que o pessoal mandava carta ainda, meu filho. Hoje tem WhatsApp, hoje tem não sei o que, Instagram. Naquele tempo era cartinha, chegava na rádio, tinha um bolo de carta assim. A gente até recebia a cartinha da irmã Maria Francisca, lá de Outeiro, não sei o que. E a irmã falava, eu ouço vocês. Todo sábado eu fico esperando ansiosamente. Aí a gente mandava abraço e tal. E atendia o hino. Vou falar o nome de um cantor. Ela quer ouvir o hino com Joseli Scarabelli. Ela quer ouvir um hino com Feliciano Amaral. Esse povo já está tudo na glória nessa altura. E a gente atendia os pedidos, e isso era uma interação muito boa. Os anos se passaram e o jovem fervoroso se tornou um pastor zeloso e ainda mais apaixonado pela obra, tendo participado de várias áreas da sua igreja local, ajudando e servindo em tudo o que podia. O início da nossa igreja, ele foi um tanto atípico, né? Você está falando de começar a igreja do zero. Tem pessoas que vão, por exemplo, para um bairro, para uma cidade, e ali começam a pregar e daqui a pouco, né, o trabalho cresce. A nossa igreja, na realidade, ela começou de uma reunião onde nós iríamos nos despedir. Cada um seguiria para um ministério, já era a ideia, né, de cada um dos irmãos que estavam naquele encontro. Só que ali nós oramos e sentimos que Deus tinha um outro direcionamento para nós, e aí nós decidimos que não seria uma reunião de despedida, mas seria uma reunião de orarmos juntos e descobrir o que Deus queria para nós. E foi assim que começou a Central. Com o estatuto feito e pastor-presidente escolhido, os primeiros passos podiam ser dados. Naquele mesmo mês, a recém-nascida igreja também oficializava sua vinculação com a CADEESO. O primeiro problema a ser enfrentado era o lugar. Foi então que se escutou que um lugar mais no centro da cidade estava para alugar, e era possível financeiramente fazer esse negócio. O endereço era Rua Espírito Santo 389. Reconhece o lugar? Não? Então, é só ir à porta da frente da ADC e olhar para o outro lado da rua. O primeiro galpão foi ali, e nessa época, eles nem sonhavam que a Terra Prometida estava tão próxima, esperando para participar da história. O sonho evoluiu junto com a obra. Era chegada a hora de buscar um lugar próprio, não apenas alugado. Foi então que Elias, em uma de suas procuras, resolveu conversar com o engenheiro da empresa ferroviária nacional e foi informado de que em breve um terreno seria leiloado ali perto. E para sua surpresa, o local era muito próximo do atual templo.
A princípio, o leilão não apresentava condições financeiras de acordo com o que a igreja dispunha, mas logo o segundo leilão foi apresentado com as condições certas, e porque Deus estava no negócio, não houve nenhum outro lance além do feito pela igreja. O ano do milênio marcou a compra do atual terreno da ADC, onde está situada a sede, mas ela não nasceu com a formosura que tem hoje. Antes, as obras começaram para a construção da primeira casa da Assembleia de Deus, em agosto de 2001. Sua construção durou 8 meses e foi inaugurada no 3º ano da igreja recém-formada. Em agosto de 2008, com quase uma década de vida, a igreja toma uma decisão importante e arriscada: a construção de um novo templo. Mas, para que isso acontecesse, a primeira casa deveria ser demolida. O que não faltou foram pessoas dizendo que isso talvez não fosse a decisão certa, e até uma loucura. Mas, uma característica marcante de Elias é a sua vontade e determinação na hora de evoluir e crescer. E foi assim que surgiu a sede que nós conhecemos hoje, demorando cerca de 5 anos para sua obra completa, sendo inaugurada no dia 17 de agosto de 2013. Bem, igreja saudável para mim é uma igreja que tem que estar baseada na Bíblia, unicamente na Bíblia, né? Uma igreja que, além de ser bíblica, ela tem que ser uma igreja também apostólica, no fundamento dos apóstolos, né? E também uma igreja que se dedica à oração, um fator importante, não pode esquecer de fazer missões, porque o ID de Jesus para a igreja, ele tem que ser cumprido. Então, uma igreja que se preocupa com muita coisa e esquece de fazer missões, ela está falhando na sua verdadeira missão. Uma igreja não é apenas um organismo, mas também uma organização que necessita de uma divisão de trabalho liderada por pessoas dedicadas ao Senhor que entendem o chamado e o serviço. E assim tem sido. Conforme o número de pessoas aumenta, crescem também as áreas de atuação da nossa igreja relevante, com pessoas sendo inspiradas e tocadas pelo exemplo que o pastor Elias carrega desde o primeiro dia. Mateus 6, 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu entrei aqui dia 13 de setembro de 2010. Então tem dia 13 de setembro, faz 14 anos que eu trabalho com o pastor Elias. É legal, entendeu? Dinâmico, aprendi muitas coisas com ele. Uma coisa que eu tenho guardado em mim, que eu dou risada, minha mãe até fala: você fica assoviando muito. Vou contar a história. Ele talvez nem lembra. Quando eu comecei a trabalhar, todo dia ele chegava no corredor assoviando. E eu falava assim: gente, quem está assoviando? Aí eu já descobri que era ele, que ele estava chegando. E ele assoviava. Daqui a pouco estou eu também assoviando. E eu para lá e para cá assoviando. Eu, meu Deus do céu, estou assoviando por quê? Mas o costume. E até hoje, às vezes ele está no gabinete e eu estou na minha sala. Ele assoviando de um lado e eu do outro. Eu acho engraçado. Às vezes ele está cantando um louvor lá e eu estou assoviando aqui baixinho o louvor que ele está cantando. E acho isso muito bacana. Outro momento também, que essa foi diretamente comigo, uma virada de ano, não me lembro agora qual foi o ano, mas uma virada de ano, o pastor Elias pediu para que eu cantasse uma música, não me lembro se era Lé Mendonça ou da série, mas era aquela: se tentarem contra mim, se prepare, vão se arrepender. E aí eu não sabia que ele estava falando, ele falou assim: canta a música tal, e deu um título para a música. E eu comecei a cantar uma música que não tinha nada a ver. Era outra, era com o mesmo título, só que era uma outra música. E ele cantando, ele: não é essa, Fernanda. E eu estava com um fone, né, no ouvido, e
ouvindo o pastor Elias. Não, eu não estava ouvindo o pastor no meu fone, mas a igreja toda ouvia, porque o pastor estava com o microfone e ele falava: não é essa, Fernanda! E eu não ouvi e continuava cantando, até que por fim ele falou mais alto, eu consegui ouvir, mas foi assim, o mico do século da virada de ano naquele culto. Foi muito assim, engraçado, né? Hoje é engraçado, né? No dia eu fiquei com muita vergonha, mas é aquela vergonha que a gente não leva em consideração, porque sabe que o pastor Elias tem esse jeitinho dele, né? O jeitinho dele de falar e não tem problema com nada. Comigo, assim, a filhinha do papai, né? Então ele deixava eu fazer a unha do pé dele na praia. Aí no culto de domingo à noite ele não conseguia calçar o sapato, porque eu tinha arrancado tudo quanto era bife. Deixava eu pentear o cabelo dele, colocar prisilinha, entendeu? Mas ele tinha também as coisas chatas. Ele não gostava de me levar para trabalho, em casa de escola, de colega, porque ele nunca acertava o endereço e ele sempre tinha alguma coisa mais importante para fazer. Teve uma época que eu fiquei aqui no lugar da secretária, né? Aí agora todo mundo vai saber que eu vou falar, né? Ele vai ficar até bravo comigo. Mas aí aqui é muito quente durante o dia, né? Aí eu tô procurando meu pai, cadê meu pai? Cadê meu pai? Eu saí aqui, ele tava abaixado ali com aquele metro, aquele de assim. Ele tava medindo cadeira por cadeira. Então, gente, valoriza, porque ele mede. Enquanto as pessoas sentam, vai indo para trás. Aí ele gosta de vez em quando pegar o metro e medir as cadeiras e colocar tudo alinhado. Aí eu falei: pai, o que você tá fazendo aí? Tá calor. Aí ele: não conta isso para ninguém, hein? Não fala. As pessoas não precisam saber. Então, no auge dos seus 70 anos, saibam que as cadeiras que vocês sentam, ele mede com metro. Entendeu? Chegar no horário é chegar adiantado. Né? Isso daí é uma das memórias que tem assim, né? Para estar chegando no horário tem que chegar sempre adiantado. Por que que ele me escolheu para isso? Aonde que ele viu essa capacidade que eu não via? E aí foi quando ele me convidou para assumir a obra desse templo, que já tinha iniciado 2 anos, para mim assumir e terminar. Foi um desafio. E aí aquilo foi uma coisa que marcou a minha vida. Marcou, mas marcou legal. E tanto que marcou que nessa chamada dele, eu fui ver algo de Deus maravilhoso na minha vida. Eu não queria ser pedreiro. Eu não queria mexer com massa, eu não queria mexer com tijolo, não queria mexer com cimento. Mas lá atrás, Deus me levou a isso. Deus me levou a isso. E eu ficava me perguntando por que eu estava nessa profissão. Foi aí que, na inauguração, aproximando a inauguração, sabe aquela história, a ficha caiu? Que aí eu fui ver que Deus estava me preparando desde lá de 87 para assumir uma obra tão linda, bastante desafio. Eu tenho uma memória muito bacana com o pastor Elias, né? Eu tenho guardado aqui dentro do meu coração. E quando a central surgiu, foi no ano que eu também recebi um diagnóstico difícil para a minha vida. E naquele momento, a gente, né, perde o chão. E eu pensei assim, a igreja surgindo, a gente meio baqueado, e eu recebendo aquela notícia. Tanto é que eu não participei muito da fundação. E mesmo com todo esse movimento, né, da igreja, e vão ficar onde vai ser, ele esteve na minha casa 2 vezes e orou comigo.
Então eu senti acolhida pelo pastor. Mesmo ele naquele movimento, né? Que a gente sabe como foi, mas ele esteve lá, orou e chorou comigo. E isso eu tenho guardado até hoje. Já tem, né? Vamos dizer 25 anos eu passei por isso. Mas eu estou aqui e eu agradeço a Deus o pastor que eu tenho. De todas as festas de aniversário, a gente chega em casa e começa a comentar, né? O que cada um falou. Ah, você viu o que fulano falou de você? Você viu o que fulano falou de você? Aí no último aniversário ele olhou pra mim e falou assim: você sabe que eu não sou isso tudo, né? Se as pessoas soubessem que eu não... Ah, eu já tô? E é difícil encontrar pessoas com tantas características que mudam realmente o ambiente, que tem o poder de transformar o ambiente e de realmente direcionar as pessoas para uma direção que é a correta, né? Eu, pelo menos, sinto que é a correta. E acredito que a maioria das pessoas também sintam. Definir o pastor Elias é meio complicado, porque o pastor Elias, ele são várias personalidades em uma pessoa só, né? O comprometimento dele com Deus é bastante marcante. Eu acompanho isso há mais de 40 anos, essa mesma postura. Nada tira esse foco. Não deixa a desejar nos outros compromissos da vida dele. Mas esse aí sempre foi muito importante para ele. É uma palavra simples: reto. Reto em questão de retidão, reto de uma decisão. Olha, Hércules, sim, não, entendeu? Não só comigo, mas estou falando nesse contexto. E sabe por que é reto? Porque não fica em cima do muro. Eu trabalho com o pastor Elias há um tempão, como mestre de obra aqui da igreja, e uma das coisas que mais me facilita é as decisões dele, porque ele não eu não fico assim, meio que balanceado, entendeu? Não, mas ele chega e tal, vamos fazer assim? Não. Vamos fazer assim? Sim. Qual é a tua ideia? Então, não tem essa de ficar em cima do muro. Isso é muito, para mim, que trabalho já há um tempão aqui na igreja como mestre de obra, para mim isso é muito bom, muito bom. Tem um versículo que chama muita atenção, em Tiago, capítulo 1, verso 22, o homem que observa e pratica essa lei, ele será feliz em tudo. E eu creio que o pastor tem essa felicidade, porque ele é observador da palavra, ele é cumpridor da palavra, ele guarda a palavra, ele nos ensina a palavra. Que coisa melhor. Então, eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele é feliz. A gente sente a felicidade quando ele está no púlpito, quando ele está conosco em alguma reunião que não seja aqui verdadeiramente no púlpito, ou em qualquer outro lugar, ou na nossa casa, quando a gente os convida para estar conosco em um churrasco, em um jantar, em um almoço. Então, ele é feliz dessa maneira. Então, eu vou mudar um pouco, concordo com o que Hércules falou, ele é invariável real. Você não fica sabendo se ele está triste, se ele está chateado, ele tem ali, ele consegue manter uma constância de sentimentos, ele tem um controle emocional muito grande. Mas eu acho que meu pai também é fiel. Eu acho que essa palavra define bem. Ele é fiel quando ele é amigo, ele é fiel quando
enquanto pastor, enquanto líder daqui na igreja. Ele é fiel, ele é honesto, ele é justo, ele é reto. Ele vai dizer que não é tanto assim, mas, né, quem tem que avaliar somos nós. Pela organização, pela clareza na definição de meta, pelo trabalho em conseguir atingir os objetivos, então eu definiria como diligente. Pode ser. Um homem sincero, honesto e que ama a igreja do Senhor. Eu já vi pastor Elias de todas as formas, mas acho que talvez a palavra que eu definiria o pastor seria uma pessoa amorosa, sem nenhuma demagogia. Tá puxando o saco, não ligo não. Sabe por quê? Eu vejo o pastor sendo amoroso até com pessoas que não são com ele. Até com pessoas que às vezes fizeram algo contra ele, são pessoas que às vezes não trataram ele como ele deveria ser tratado. Eu vejo ele tratando as pessoas com amor e com carinho. Às vezes eu vou falar para vocês, já falei, pastor, como é que o senhor age assim, pastor? O senhor tinha que ser um pouco mais enérgico, não, pastor? E o pastor, minha filha, a gente tem que perdoar, a gente tem que ser amoroso. Então esse é o nosso pastor. É um pastor amoroso. Eu vejo o pastor Elias um pastor amoroso demais. Então, o pastor Elias, ele é uma pessoa muito dinâmica, né? Eu definiria ele como um adorador. Ele é uma pessoa que pode estar passando o que for. Ele é um adorador. E eu vejo nele uma habilidade que ele tem de capacitar pessoas para o ministério. Eu sinto isso nele. Todas as pessoas que passam aqui, ele ajuda a pessoa a crescer no ministério. Ele leva a pessoa a ter essa visão. E eu vejo nele isso. Um homem de Deus, realmente. E o que você acha do pastor Elias? É legal. Muito divertido, legal, extrovertido. Bem legal, bem bondosa. Legal. Muito legal, ele fala com a gente de uma forma muito boa. Bondoso. Eu acho ele bem legal. Ele é muito legal, assim, comigo e ele sempre tá perto de mim. Eu acho uma coisa muito legal. Um pastor muito legal, ele é muito gente boa. Você conhece o pastor Elias? Eu conheço. Ele até fala às vezes, vai aí, me encontra aí, ele fala comigo. Ele fala contigo, cara? Legal. E o que você acha dele? Legal, né? Ele é legal? Como não? Quando ele fala comigo. Quando ele fala contigo? Essa é a parte que você mais gosta? Você gosta quando ele prega também? Aí fica, demora um pouquinho, aí... Sim. Aquele é muito legal. Da historinha da formiguinha que ele conta. Titinha, Titude, Tererê, os três formiguinhas, ele inventa uma história de essas três formiguinhas. Aí é legal. Eu gosto de ir pro shopping com ele. A gente compra, para comprar. Ele dirige só com uma mão, às vezes, assim, igual papai. Só que em vez de ele pedir ele usar essa daqui, ele usa essa daqui. Ele dirige assim, não assim, igual papai. Que ele é muito legal e ele é muito gentil. Quando ele me leva pra ir no parquinho. Era aqui em Campos, só que aí tinha um parquinho perto da casa dele, só que aí ele começou a ficar meio, sabe, começaram a destruir o parquinho e aí a gente ia em outros parquinhos daqui, que eram um pouco longes. Eu acho que ele é uma pessoa com um coração bom. Eu gosto de ir no shopping com ele e de ir nos restaurantes que ele me chama pra ir. É isso que acontece quando alguém diz "Eis-me aqui ao Senhor" e aceita o seu chamado perante os homens. O pastor Elias não é nenhum herói com algum tipo de poder especial ou qualquer outro elemento de perfeição idealizada. Não. Ele é um homem de carne e osso, defeitos e qualidades, como todos nós somos. O que o tornou diferente dos demais foi a sua decisão e compromisso com a obra do Senhor. Porque mesmo que ele seja um personagem como qualquer outro, essa história não é ordinária.
E ainda que seja chamada de comum, os seus elementos não são mesquinhos. Muito pelo contrário. Existe um valor inestimável em cada passo dado por este homem. O impacto causado em tantas vidas, que nem mesmo uma equipe completa de investigação seria capaz de estimar, foi gerado através do entendimento, chamado, obediência, dedicação, humildade, constância e fidelidade de um homem simples, que se fez grande aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas foram as mãos que ergueram as colunas de firmamento da Assembleia de Deus Central em Campos dos Goitacazes. E essa é a sua história, que vai continuar sendo contada de geração em geração. Mãe, o que você está fazendo? Que filme é esse? É um filme antigo que seu avô gostava muito de assistir. Foi a geração forte que fez. Lembra do pastor Elias? Do fundador da nossa igreja? Isso, é sobre a história dele. Quer assistir? Eu nem sei se eu gosto desse tipo de filme, mãe. Uau, parece que eu tô tendo a mesma conversa de 20 anos atrás. Vem cá, assiste comigo. Um legado de fé. Você vai dizer a mesma coisa? Eu posso mudar alguma coisa, mas não vai ser tão longo quanto o texto do livro. Ok, tudo bem, tá tudo certo. Pode ser? Pode ser sim. É o que você ficar à vontade, eu tô brincando. Tá. Você pode olhar pra cá e é como se estivesse falando com ele mesmo. Pai, parabéns, juízo, e como eu já te disse, eu preciso de você pelo menos por mais uns 50 anos aí, então segura a onda. Dizer para o pastor Elias que é um privilégio Deus ter nos unidos. E quero guardar essa visão eterna. Deus usou ele numa palavra profética que nem ele sabe, só eu e Deus que falou comigo sabe. E é algo tão marcante que tem seguido a minha vida e seguirá a minha vida até o fim, essa palavra profética. Então ele é esse homem que representa para nós um instrumento de Deus aqui na terra, e que Deus o abençoe grandemente e que possamos estar juntos, né? Até a nossa partida ou a volta de Jesus. Eu queria deixar para o meu pastor o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito. Eu desejo que o Senhor viva muitos e muitos anos, que esse aniversário seja marcado, porque o Senhor está fazendo 70 anos, e que ele seja um aniversário marcado pelo amor que o Senhor tem a receber de nós. Porque eu acho que o Senhor merece. Diante de toda a estrutura que foi montada, diante de tudo que foi feito aqui na igreja, onde nós chegamos, o Senhor hoje eu acho que merece descansar um pouco. Descansar não é como pastor não, hein, pastor? Continua pastor aí, pelo amor de Deus. Descansar no sentido de descansar da palavra mesmo, descansar um pouco mais, desacelerar o pé aí, porque o Senhor merece muitos e muitos anos de vida e que eles sejam vividos com muita saúde. E eu zelo pela saúde do Senhor, peço a Deus para que Ele te dê muita saúde, muitos anos de vida, e que o Senhor continue contando comigo para o ministério da Assembleia de Deus Central avançar cada vez mais, porque é um ministério que eu amo, a igreja que eu amo, é onde eu me encontro, é onde eu gosto de estar, e que o Senhor possa contar sempre comigo. O Senhor sabe que pode contar, mas eu quero reforçar. Conte comigo para o que o Senhor precisar na nossa igreja. Amo sua vida, pastor. O Senhor, tia Beth, Lídia, André, são pessoas da minha família, são pessoas que eu amo. Deus abençoe. Pastor, o senhor sempre fala uma coisa, que o senhor não é essa Brastemp toda. Nós sabemos que todos nós temos nossos defeitos, nossas questões, mas a virtude que o Senhor nos passa, de um homem virtuoso, um homem exemplar, ela supera essas demais coisas. Eu peço a Deus que a cada dia que Deus venha acrescentar na vida do Senhor dias com muita saúde, dia próspero,
dia abençoado juntamente com sua família, sua esposa Beth, sua filha Lídia, seu filho André, seus netos, sua nora. Que o Senhor venha a cada dia mais ser esse homem valoroso que tem sido em cima desse púlpito, que nós amamos, que nós queremos estar perto e que Deus continue te abençoando, pastor. Feliz aniversário, assim o nosso coração, o desejo meu, da minha família, que Deus abençoe a cada dia mais a sua vida. Eu quero dizer ao meu pastor que eu tenho muito respeito por ele e esse tempo todo que eu o conheço, eu aprendi muito e quero aprender mais com ele. E quero desejar a ele muitos anos de vida e que ele continue sendo essa pessoa adoradora, temente a Deus e que ele é um homem de Deus realmente. E para nós aqui, valorizar mais o nosso pastor a cada dia mais. Feliz aniversário, hoje comemoramos 7 décadas, né, de vida, que seja um dia repleto de boas memórias, felicitações e sorrisos e que ainda venham muitos anos de conquistas e realizações e que tenha muita saúde para poder realizá-los. Parabéns. Elias, feliz aniversário. Muito contente por poder participar dos seus 70 anos e estamos aqui também para agradecer a Deus todas as bênçãos que Ele derramou nas nossas vidas e sobre a nossa família. Feliz aniversário!